de Áries e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. A energia que se abriu aqui pede presença e consciência. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia amorosa. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, acolho o que fizer sentido e deixo o que não ressoar. Respira fundo. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. Se você tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Áries, essa leitura pode conversar diretamente com você. Vamos abrir a mesa para Áries. Áries, eu vou tirar 15 casas. Rei de espadas e valete de ouros. Como identidade da conexão, o rei de espadas e o valete de ouros, não, valete de copas, né? Vamos lá. O rei de espadas. O rei de espadas, ele é uma pessoa mais racional, né? E o valete de copas já é aquela pessoa mais mais impulsiva, que gosta de flertar, né? Então, quando vem aqui na identidade da conexão um rei de espada com um valete de copas, essa conexão que nós estamos falando aqui, que você trouxe para a mesa, Áries, é uma conexão que começou com um desequilíbrio emocional. Porque tinha um lado racional, estratégico, que gosta de manter um controle, né? E um outro lado que sente muito, mas de uma forma imatura, sensível demais. Aqui havia uma diferença na forma de expressar o sentimento. Tá? Não que não tinha sentimento, mas de se expressar. Enquanto um pensava, o outro sentia. Vamos tirar uma carta para o bloqueio, né? O que dificultava essa relação, o que dificulta essa relação, tá? Vai sempre adaptando aí para o seu momento. No bloqueio saiu aqui, ó, o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta que fala em reconhecimento, né? Podemos estar falando que chegou num certo momento dessa relação em que as partes, elas não se reconheciam mais dentro daquela relação. Ou uma parte tinha muita necessidade de reconhecimento. Começou aqui uma competição. E a gente sabe que num relacionamento saudável há uma parceria, né? Não uma competição de ego. E também sabemos que um relacionamento maduro não é uma intensidade instável, né? É uma presença constante, é um comportamento coerente. E que aconteceu com essa conexão? Olha, um 2 de copas. E um rei de copas. Bom, se essa relação está acontecendo, o potencial dela aqui é um potencial de uma coisa duradoura, de uma evolução emocional, uma base
para algo maturo. É uma coisa que sai, né, do controle e entra aí num sentimento mais equilibrado. Agora, se essa relação finalizou e você trouxe pra mesa a energia de um ex, aqui tá falando assim que o problema nunca foi falta de conexão ou de amor, tá? Mas a maturidade aqui estavam em níveis diferentes. Um, com uma maturidade, como posso dizer, racional, né? E o outro com uma maturidade emocional, que daria, se eles não tivessem entrado em disputa de quem pode mais, quem manda, quem não sei o que lá, um completaria o outro. Agora que esse valete de copas evolui para um rei de copas, depois de um relacionamento mais estável, né? Qual que foi? Vamos pegar mais umas duas cartas para ser a estrutura real da relação, tá? Saiu o 10 de ouros e um cavaleiro de ouros. Aqui a gente está falando de algo que tinha estrutura, tinha compromisso, tinha uma história, tinha uma construção, né? O cavaleiro de ouros, ele fala de um interesse sincero, né? Ó, alguém aqui ficou por ter feira alguma coisa. E o outro tentou sustentar alguma coisa por estabilidade. Então, olhando aqui o contexto, né? Provavelmente o rei de espadas, ele ficou devendo alguma coisa emocional pro rei de copas. E aí você vê aonde que você se enquadra, Ares. Tá muito pra você o rei de espadas, porque Ares é uma... Geralmente as pessoas de Ares, né, são pessoas não tão emotivas assim. Mas você adapta aí pra sua realidade, tá? Então o rei de espadas ficou devendo alguma coisa emocional pro rei de copas. E o rei de copas tentou manter essa estrutura por um apego emocional, uma dependência emocional. Mas não estamos falando de um relacionamentozinho qualquer, tá? Nós estamos falando de uma estrutura, de um casamento aqui, com esse 2 de copas. Vamos lá. A crise. Porque em algum momento aqui teve uma disputa de ego, né? Vamos. A crise. Cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas é uma carta que fala, né, de movimento, de um amor maduro, de uma cura emocional, né? Nossa, acabei de falar aqui do rei de copas sustentando esse relacionamento por um apego, né? Por uma dependência emocional. E o cavaleiro de copas, ele vem meio que como uma cura emocional para isso. Mas vamos clarificar isso aqui. Vamos continuar. Vou pegar mais duas cartas para falar da crise ainda, tá? Cavaleiro de copas, o 2 de paus e o valete de paus. O 2 de paus
De repente esse cavaleiro de copas, ele começou a olhar e falar assim, nossa, olha só, eu tenho outras opções, eu tenho outros caminhos, né? As minhas expectativas não são essas que eu tô vivendo. E aí vem o falete de paus. O falete de paus é aquele despertar, né? Aquela coisa de novidade, de entusiasmo. E olha só, um tá olhando, um tá de costas pro outro. De repente aqui veio uma encruzilhada, uma dúvida, sabe? Porque cada um tava olhando para um lado dentro da relação. Cada um tinha as suas prioridades. E aí veio aquele pensamento, sabe? E aí, eu continuo ou eu vou atrás de alguma coisa que alimente a minha alma? Isso foi causado... Houve aqui uma insatisfação emocional. E o que Ares pode esperar disso tudo? Veio a rainha de espadas e os 5 de espadas. Aqui, alguém ficou se protegendo porque houve mágoa, houve muita frieza, houve teveza, houve um desgaste, um cansaço emocional. Vou fechar a linha aqui. Aí vem a rainha de espadas, o 8 de ouros e o diabo. Aqui, olha, vamos lá. O 8 de ouros, a rainha de espadas aqui, ela me fala assim, que de repente esse rei de copas aqui, ele começou a ficar frio, pelo desgaste, pelo cansaço. E aí, o 8 de ouros e o diabo diz que foi muitas tentativas, mas o vínculo ficou muito pesado. Isso aqui era uma conexão kármica pra mim, sabe? Sem assim rotular, né? Porque o karma vem com uma aprendizagem. De repente a aprendizagem daqui era liberar um apego, era uma dificuldade de fazer um corte. Vamos ver o que está oculto no fundo do deck? Só para dar uma conclusão, né? Tem o rei de paus, 8 de copas, faletes de ouros, a temperança e o carro. No fundo do deck, tá? Na energia oculta. Aqui, alguém quis assumir o controle da própria vida com esse rei de paus. E se afastou emocionalmente.
Mas ainda existe uma possibilidade de reconstrução. Mas para isso acontecer, tem que haver um equilíbrio. Porque a temperança aqui, ela não aparece quando alguma coisa acaba, né? Ela aparece quando há então um ajuste que é possível. Então, para ver caminhos, tá? Mas para que isso aconteça, tem que haver vários ajustes, muitos ajustes aqui, tá? E assim, Ares, se você tem a intenção, tá? Se isso aqui pra mim é um caso de um relacionamento que existe só numa fachada. Então, Ares, você tem que entender uma coisinha. Aqui, não é que um é filão ou o outro é filão. Aqui são duas pessoas que se amaram, mas houve um desencontro emocional. Existe um apego, existe mágoa, existe desgaste, mas também existe a possibilidade de um recomeço e de um ajuste. Mas para que isso aconteça, tem que haver um equilíbrio, um ajuste. Mas esse ajuste requer muita maturidade. Então, aqui precisa mudar todo um posicionamento. Precisa de ter um autoconhecimento. E vamos lembrar que autoconhecimento não dói. O que dói é continuar se ignorando. Porque, como eu falei, uma relação kármica só vem para a nossa vida quando precisamos evoluir. E se não evoluir com essa, vai vir outra para você evoluir. Então, o que doeu aqui vai doer de novo. O que acontece? Eu ia perguntar, tá? O que acontece se esse casal se ajusta? Saiu a rainha de paus. E o que acontece se não houver ajuste? Saiu a estrela e o imperador. Bom, se houver ajuste, a rainha de paus, ela fala de atração, de clareza, de magnetismo. Então, se houver ajuste, não é uma carta morna, não vai ser uma coisa morna. Esse casal se ajustando, eles têm toda a paixão de volta, toda a admiração de volta, toda a presença. Não é uma reconciliação fria, tá? É uma reconexão com desejo e autoestima. E o conselho que ela traz aqui, ela existe segurança pessoal. Ela não aceita migalhas, então esse ajuste só acontece se alguém assumir uma postura firme, se parar de competir e se agir com verdade. Essa energia é aquela assim, eu escolho você, mas eu conheço o meu próprio valor.
Eu não preciso provar o meu valor, mas você precisa me reconhecer. Se não houver um ajuste, tá? Porque esse ajuste é muita coisa envolvida. Então, nem todas as pessoas estão procurando evolução. Se não houver ajuste, a estrela fala do quê? Se não houver ajuste, alguém se liberta emocionalmente, alguém recebe uma cura individual, o imperador traz o que? A força. Sem ajuste, alguém assume o controle da própria vida. Se não houver reconciliação, não é quieta. É uma cura do seu poder pessoal. Não existe carta de destruição ou de fracasso. Há um crescimento em qualquer cenário. Então a decisão é sua. Essa leitura fala do quê? De amadurecimento. Não te perca. Ela fala sobre se posicionar. Não sobre correr atrás. Se houver ajuste, é para reacender a chama com maturidade. E se não houver, é porque o universo está preparando algo muito mais alinhado com a sua força. Você não perde quando se posiciona. Você se encontra. Encerramos a sua leitura. Que você tenha criança, iluminação e proteção. Lua de Cleo. Quem conhece o próprio valor, confere no próprio destino. Beijo, Sacleo.